noite, meus queridos irmãos teresianos. Eu me chamo Simone Valverde, sou trabalhadora do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila e nós estamos naquele nosso encontro semanal para o estudo do Evangelho de Jesus, né? Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós estamos estudando, vamos estudar juntos, o capítulo 23, o item 6 do capítulo 23, que ainda é sobre abandonar seu pai, sua mãe e seus filhos. E para isso nós vamos começar com a nossa prece. Então vamos assim, elevando nossos pensamentos, escolhendo nossos melhores pensamentos e sentimentos dentro de nós, para nos comunicarmos com Cristo, nos comunicarmos com os espíritos superiores, rogando a eles que nos envolvam nesse estudo, que nos iluminem a compreender as palavras do Evangelho de Jesus e a colocá-las em prática. Que nos envolvam, nos iluminem com a harmonia e com a paz que é peculiar desses espíritos elevados. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, como eu falei inicialmente, nós estamos no capítulo 23, item 6. Eu me confundi por quê? Porque a passagem do Evangelho de Lucas, ela é do capítulo 18. E aí eu vou ler pra gente, né? Que é Lucas que fez a anotação de Jesus, da passagem de Jesus, e ele fez no capítulo 18 e versículos 28 a 30. E Lucas disse assim: Um outro lhe disse: Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes disponha do que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu: Quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhe para trás, não é digno do reino de Deus. E aí, esse também está tanto na passagem 18, 28 a 30, quanto no capítulo 9, ainda também, a anotação de Lucas, versículos 61 e 62, né? Que a gente está vendo desde 2 semanas anteriores, no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo 23, Estranha Moral, onde eu falei que abandonar seu pai, sua mãe e seus filhos, eu ainda acho que essa estranha moral é para nós que estamos encarnados e também decorrente dessa interpretação nossa de espíritos encarnados no mundo de provas e expiações, né? Porque onde que Jesus ia ter uma moral estranha, né? E aí, dessa forma, quando Jesus coloca para Lucas que aquele que já colocou a mão na charrua não olhe para trás, de uma forma, né, que apesar de ser colocada como uma forma figurativa, é uma forma muito... Jesus era muito objetivo, né? Ainda que usasse de parábolas e outras figuras de linguagem para a nossa compreensão, para traduzir melhor para nós o seu pensamento, ele era muito objetivo, porque a objetividade e a clareza são características muito comumente percebidas e encontradas em espíritos superiores, né? Eles não dão voltas e rodeios. Então, na verdade, Jesus deixou claro que o dever espiritual está acima das coisas materiais, né? Então, se você tem um propósito, uma determinação ou até mesmo uma obrigação a seguir, seja ela profissional, seja ela espiritual, ela está acima de outras coisas, né? Ela vira sua prioridade. Então, a prioridade, eu sempre, né, falo depois que eu aprendi isso, que a prioridade é o que a gente está fazendo naquele momento. Então, nesse momento, a minha prioridade é estar aqui estudando com vocês, e a prioridade de vocês também é estudar o Evangelho. Então, nós estamos, né, com uma boa prioridade nesse momento. E aí, seguindo aqui umas anotações que eu fiz, né, quando, então, Lucas coloca dessa maneira, ele coloca que esse dever espiritual, ele exige uma determinação sem hesitações, uma determinação completa, total e absoluta, sem retorno, seja vaidade ou até mesmo outros interesses do mundo. Ou seja,
aquele que falou que ia seguir Jesus, ele estava com interesse de voltar e dispor dos seus bens materiais da maneira que ele gostaria que fosse feito. E dessa forma a gente lembra de quem, né? Da nossa patrona e patronessa Teresa d'Ávila, quando ela deixou a sua vida material para seguir a vida espiritual, né? Quando ela foi se tornar uma religiosa. E aí eu repito, nós vamos trazer outros exemplos, porque não é só da parte religiosa, nós estamos falando da parte moral. E a obrigação moral, ela também está envolvida em obrigações materiais muitas vezes, quando a gente segue um dever profissional, quando a gente segue um dever até pátrio, né? A gente vai falar disso aqui, ou quando a gente segue um dever que está implícito num outro compromisso que a gente assumiu. Então, dando continuidade ao nosso estudo, Teresa d'Ávila fala pra gente sobre o perigo e a amargura desse olhar para trás, né? E ela mesma, quando exemplifica no livro da vida seu momento, quando ela se decidiu a sair de casa para entrar no convento, ela colocou que, apesar das dores afetivas que ela tinha, ela sabia que tinha que seguir adiante, né? E aí, como eu falei anteriormente, né, aquela época que nós tivemos não só a escrita, né, ou os evangelhos trazidos, né, eu não falo escrita porque foram vários anos, né, para ser composta a Bíblia e depois essas grandes traduções, etc. Mas sempre havia aquela época, isso que a gente precisa se reportar, aquela época, uma obrigação, por exemplo, da esposa que saía de casa para seguir seu esposo, né, seu marido. Então ela tinha uma obrigação moral de seguir seu cônjuge quando esse saía de casa, porque havia naquela época também muitas famílias, como ainda há em várias culturas, que se casam e continuam habitando no mesmo lar. Mas o que a gente vê no dia de hoje, por exemplo, como eu falei de obrigação profissional, muitas vezes é um filho que sai de casa porque ele vai alçar novos voos, né? Ele sai para estudar, ele sai para acompanhar um emprego que foi uma transferência, vamos dizer assim. Na vida militar a gente vê muito isso, muitas vezes é a esposa que tem uma designação para outro lugar, outro estado, outro país, e o esposo tem que acompanhar e vice-versa. Nós também vemos muitas vezes um soldado que ele vai deixar o seu país, deixar a sua família para o dever de servir a pátria. E aí isso também é um dever que acaba sendo moral, implícito no dever profissional. Por que moral? Porque se ele tem esse compromisso, ou se ele é imposto por aquela sociedade, aquele país que ele vive, ele precisa cumprir, né? E o Evangelho já nos traz também que esse cumprimento exclui crueldades, exclui, a gente sabe, né, que a gente estuda o nosso guia seguro, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos traz exatamente que a nossa moralidade tem que estar acima das nossas obrigações, sejam elas quais forem. E aí, também nós vemos em muitos segmentos religiosos vários espíritos encarnados que deixam sua família para seguir Jesus num outro sentido. Mas não necessariamente nós precisamos abandonar a nossa vida para seguirmos ao Cristo. Nós precisamos seguir ao Cristo em cima do que Ele mesmo nos traz como guia e modelo, que também é nos colocado de uma maneira muitíssimo objetiva, com uma única palavra no Livro dos Espíritos, que é Jesus, o nosso guia e modelo. E também, dentro de tudo isso, porque seguir Jesus é tudo, né? Nós precisamos estar policiando as nossas atitudes, policiando os nossos pensamentos, né? Se eu não me engano, é André Luiz que fala como nós não sabemos ainda o quanto que nós somos beneficiados por bons sentimentos e bons pensamentos, e o quanto que nós jogamos tudo a perder quando nós temos maus pensamentos, quando nós temos maus sentimentos.
por alguém ou por alguma coisa. E dessa maneira, né, a nossa patronesse segue dizendo, se exemplificando, eu gosto muito de trazer os exemplos dela, porque ela mesma coloca como experiência, e para nós entendermos que nós estamos no caminho, né? E aí o que acontece? Ela nos coloca ainda no livro da vida, e aí não é mais no capítulo 3 e 4, como eu citei, mas no capítulo 7, sobre a falsa humildade que ela mesma colocou ter quando ela deixou a oração por mais de um ano. Ela disse que foi o caminho para de todo se perder. São palavras dela no livro da vida. Ela diz que foi o olhar para trás. Então ela estava seguindo o propósito dela, seguindo Jesus, e ela passou a olhar para trás. Quando ela olhou para trás, ela percebeu o quê? Que ela estava trilhando o caminho espiritual e ela pôs tudo a perder. E aí ela também traz sobre isso, quando ela coloca isso, ela traz essa agonia que muitas pessoas têm de viver entre dois caminhos, né? A gente sabe que não se pode servir a Deus e a Mamon. Então a gente precisa saber certamente qual é o nosso propósito, qual é o nosso objetivo. E para isso, né, ainda nos exemplos da nossa patronesse, ela fala que a gente precisa ter uma determinada determinação. Ela mostra a sua determinada determinação para seguir ao Cristo. Para seguir o Cristo. E aí eu não podia deixar de esquecer, né? A gente aprende lá no livro, lá no curso da prece, porque nós temos sempre o curso da prece, e eu gosto de ser uma eterna repetente do curso da prece, porque nós precisamos estar cultivando as orações, cultivando esses pensamentos e sentimentos elevados para facilitar, né? Se a gente conhece uma determinada pessoa, cheguei hoje no trabalho ou num determinado ambiente e conheci uma pessoa, eu conheço o cumprimento, depois eu continuo me dirigindo a essa pessoa, eu vou estabelecendo um vínculo, seja profissional, seja um vínculo de amizade, enfim. Então é isso que a gente precisa, estabelecer esse vínculo, fortalecer essa amizade entre nós, o nosso guia espiritual, entre nós e Jesus, entre nós e a nossa patrona e patronesse, entre nós e a coluna espiritual da nossa casa espírita. Então nós precisamos estar com pensamentos elevados para propósitos, pensamentos no bem, não é fazendo oração o tempo inteiro. Eu até brinco que eu praticamente tenho que fazer, né? Porque a gente faz quando acorda. Aí a gente está se alimentando, está agradecendo mais uma vez essa oportunidade. Aí a gente vai pegar o carro, vai pegar um transporte, a gente pede proteção, aí a gente agradece quando chega. Então, na verdade, são bons pensamentos que a gente precisa cultivar, né? É o olhar, ver o próximo, entender as coisas que estão acontecendo. Enfim, e aí por que eu estou falando do curso da prece? Porque no curso da prece a gente sabe que Teresa d'Ávila traz lá no livro Castelo Interior ou Moradas aqueles níveis de oração. E quando ela traz os níveis de oração, né, eu tinha separado aqui, ela fala exatamente que, né, primeiras moradas, segundas moradas, a gente fica hesitando, a gente entra e sai, a gente entra e sai. E aí, quando chega na terceira morada, ela coloca que até ali a gente ainda fica meio hesitante entre o caminhar para frente e o olhar para trás. E ela diz que o nosso recurso principal para transitar entre as moradas é a oração, é a prece. E a partir das quartas moradas, eu já abstraí as coisas materiais, eu já abstraí as coisas, como é que eu posso dizer? A Teresa d'Ávila fala das vaidades que ela tinha antes de ir para o convento, mas eu não estou falando da vaidade de eu, né? Eu toda hora puxo aqui que é para aparecer a camisa com o nome do centro. Então não é a vaidade de eu me organizar, de eu estar, né? Divaldo até dizia, a gente tem que se arrumar para não assustar os outros, mas é porque que eu preciso estar limpa, estar arrumada. Isso é uma vaidade. Outra vaidade é eu colocar isso acima de outras coisas, ou até deixar de fazer meus deveres, seja com o próximo, para o próximo ou para mim mesma, por conta de estar cultivando determinadas coisas materiais, né? Eu já falei isso, tem até uma música
que diz que a relação do homem com o dinheiro, né? Ele fala, você tem que saber quem é o dono de quem. Então, uma coisa é o recurso que vai me permitir outras situações e outra é o que esse bem material ou o que esse recurso faz com que eu me torne. Então, a partir das quartas moradas, eu já consigo caminhar sem voltar. Eu já consigo realmente fazer o que Lucas anota sobre Jesus, que é, quem quer que tendo posto a mão na charrua olhe para trás, não é digno do reino de Deus. Ou seja, eu já coloquei a mão na charrua e agora eu consigo caminhar adiante. Então, e aí nas sextas moradas são os compromissos espirituais que nós temos e essa determinação que nós temos que ter de seguir adiante. E dessa maneira, meus queridos, né, nosso tempo já está esgotando, nós precisamos então nos utilizar dos recursos que nos são colocados pela espiritualidade para seguirmos adiante, o próprio exemplo de Jesus, o exemplo dos nossos amigos espirituais superiores, né? Porque o interessante é que o exemplo de todos eles é com a sua própria vivência. E ainda que nós coloquemos que são espíritos superiores, são espíritos que, tirando Jesus, ainda precisaram encarnar. Então, eu vou falar como era antigamente quando eu estudei, né? Nós todos no mesmo ginásio, só que um está ali no primeiro ano ainda e o outro já está mais adiantado. E é aquele mais adiantado que, como até Maria Montessori colocava, o agrupamento das crianças, aquele mais adiantado que vai nos ajudar na caminhada dos primeiros passos daqueles anos. Então, aquele mais adiantado é que vai nos mostrar o caminho, que vai nos dar o exemplo, que é o que eles, tantos missionários, fizeram conosco. E ainda fazem, seja por amor, por misericórdia, ou até mesmo para nos ajudar na caminhada. E dessa maneira, vamos concluir nosso estudo, elevando mais uma vez o nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecidos por essa oportunidade de estarmos unidos estudando o seu Evangelho, agradecendo pela oportunidade da harmonia, da compreensão dessas palavras e pedindo a eles todos que estejam sempre conosco aqui nos nossos lares e como também na nossa casa espírita. Seja conosco agora e sempre, uma boa noite e uma boa semana para nós. Que assim seja, graças